Olá, eu sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô. Estou aqui hoje para falar de um tema muito interessante, que é o Smart Working e os impactos no mundo do trabalho. Não estou sozinha, tenho dois convidados muito especiais, que é a Denise Salvador. A Denise é psicóloga, pós-graduada em recursos humanos, especialista em educação corporativa e desenvolvimento de talentos, autora e palestrante do livro Liderança Remota, que é esse aqui que está comigo aqui em mãos, e também é membro do Squad Skills do Futuro no World Economic Forum. Muito obrigada, Denise, por ter aceitado o convite para essa conversa tão importante e uma honra poder receber em mãos o seu livro, que eu só tinha também virtual. Tinha recebido pelo Kindle. Então é uma delícia poder estar com o seu livro em mãos. E Pedro Capanema, que é advogado, mestre em Direito, consultor jurídico do SESI Rio de Janeiro, Senai Rio de Janeiro e Firjan, membro efetivo da Academia Nacional de Direito Desportivo e do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, é isso? Professor de pós-graduação, autor de artigos jurídicos e palestrante. Vocês veem que eu estou muito bem acompanhada, né? Obrigado, Deise. Um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse tema tão importante, especial na companhia da Denise também. Não é? Gente, muita honra recebê-los para essa conversa para o CBTD, né? Esse ano nós escolhemos essa temática de trabalho para trazer para o Congresso. A gente entende que a gente está falando de um modelo de trabalho que é além do remoto, né? A forma como a gente tem conceituado com essa perspectiva do trabalho inteligente, do trabalho ágil, o remoto é uma condição, mas sem dúvida ela é muito relevante e acho que esse é um grande enfrentamento que a gente está tendo agora, né? De repensar, né? Não só a relação com a própria empresa, mas o modelo de gestão, a questão da cultura, todos os impactos que isso traz. Então, assim, olhar para esse conceito de forma ampliada e compreender o que de fato pode favorecer ou pode, de alguma maneira, ser um ofensor, né, alguma coisa que traga maior dificuldade para a implementação, é o nosso objetivo. E é um bate-papo para a gente poder falar exatamente sobre esse impacto e sobre tendências. Bem, para começar, eu fiquei pensando muito assim, qual seria a minha primeira pergunta para vocês? E eu acho que para a gente poder aquecer, é falar do impacto na nossa vida, né? Então eu queria ouvir de cada um de vocês como foi essa mudança, o quanto que essa forma diferente de trabalhar, e aí eu não sei exatamente como é que foi para vocês, queria ouvir, o que trouxe de aprendizados, o que trouxe de reflexões e que, vamos dizer assim, enfim, o que realmente para vocês mudou na relação com o trabalho, do ponto de vista pessoal? Começa, Denise? Pode começar, eu vou também depois. Então, deixa eu te contar, Deise. Na realidade, falar um pouquinho sobre essa dinâmica do remoto, né? Que na realidade me parece que é o ponto central que descreve os nossos últimos 2 anos já completos, já de Sem pandemia, dúvida. né? Março, né? Pois 13 de março, para mim é um marco, uma exatamente, data. Exatamente. Eu não consigo tratar desse tema sem confessar um receio, um medo que eu tinha nesse fatídico 13 de março, quando eu tive que reestruturar equipes e alinhar com todo mundo como que seria uma transição para o remoto, para o trabalho à distância, e aquele pensamento assim, não estamos preparados, como que vai ser, né? E hoje posso te dizer que, do meu ponto de vista pessoal, né, esse preconceito que eu tinha lá atrás, esse medo que eu tinha lá atrás, ele já está amplamente superado, né? Hoje eu consigo enxergar, e acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, essa dinâmica nova do remoto como uma vantagem competitiva, como um benefício, como um valor a ser agregado. Então, eu acho que o primeiro pontapé para a gente conversar aqui, o pontapé inicial seria essa mudança, né? O medo do novo, né? Para hoje um contexto de uma coisa mais consolidada, mais segura e que a gente enxerga como algo positivo, né? Não sei, Denise, mas essa era a minha visão. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês e compartilhar aí
nosso bate-papo com as pessoas que estão assistindo. Assim que chegou o grande 13 de março, há 2 anos atrás, eu enxerguei, claro, com muito receio, porque a gente estava numa pandemia, mas eu enxerguei uma oportunidade de construir uma nova forma de trabalho, que até então eu já estudava bastante, lendo como, leia-se Futuro do Trabalho. As leituras muito baseadas aí em como seria o futuro do trabalho, e ele chegou naquele dia. E foi assim que... Chegou sem avisar, né? Sem avisar, chegou repentino, assustador, né? Trazendo aí uma série de consequências para as famílias, né? E foi quando eu escrevi aí, reuni todo o meu conhecimento, muita vivência que eu já tinha, muita experiência que eu já tinha de participar e de coordenar um time global, virtual e global. E eu disse, a hora é essa de eu poder colocar isso tudo dentro de um material e compartilhar aqui com o meu país e trazer o lado muito positivo que esse modelo vai nos proporcionar. E foi assim que eu enxerguei aí a oportunidade. E os 2 anos se passaram e entendo que essas oportunidades elas continuam, porque o futuro está nas nossas mãos de continuar construindo aí esse modelo. O modelo não é pronto, né? A gente vai construindo e vai ajustando. Eu não posso me furtar de também falar da minha experiência. Para mim foi um turnaround na minha vida, né? Porque é isso, dentro de uma empreendedora, com uma empresa, um negócio. E aí, tipo, na semana, olha, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, vamos cancelar, não vamos fazer. E aí você, em 2, 3, 4 dias, você tem que se reinventar. Você fala assim, peraí, por que não vai acontecer? Pode não acontecer presencial, mas pode acontecer remoto, né? E uma entrada, estou simplificando aqui, mas foi uma entrada, assim, em menos de 15 dias de repensar um negócio, até para dar apoio a quem estava vivendo a transição, né? No caso, como consultoria, ajudando empresários, também empreendedores e, enfim, empresas a se reorganizarem para viver aquele momento tão, né? O que a gente faz agora? Como a gente prepara as pessoas para viverem isso? Então foi um aprendizado que eu também vejo muito nessa perspectiva, de muito medo no primeiro momento, mas de muita oportunidade. Eu tinha sorte, porque eu já trabalhava há muito tempo também de uma forma mais remota, mais autônoma, né? Então, para mim, era um modelo que me agradava muito já. Mas vivê-lo, de fato, da forma como era a primeira vez. Então, foi um aprendizado. Converter esse desafio nessa oportunidade é que foi o grande segredo, né, que a gente teve que desvendar. E engraçado enxergar também como que o desafio ele pode ser maior ou menor a depender da natureza da atividade de cada um, né? Exatamente. Algumas atividades já estavam mais preparadas para essa mudança e para outras aquilo foi realmente um big desafio, né? E Pedro, isso até traz uma reflexão em cima do conceito que a gente está trabalhando aqui nesse momento, trazendo isso com a lógica do smart working, que não adianta a gente pensar só em tecnologia, né? Porque a tecnologia é um componente dessa nova forma de trabalho, não tenha dúvida, a gente se conectar, a gente poder ter esse alcance, mas é muito mais do que a tecnologia. A gente está falando, né, de condições, de você criar novos protocolos, novos rituais e comportamentos, né? A gente precisa aprender a lidar com essa nova realidade. Então, realmente um conjunto, né, muito maior do que, liga o Zoom aí e vai. Né? Vamos aí usar aí o WhatsApp como ferramenta de comunicação. É muito mais do que isso. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com certeza, sobre esses desafios. Denise, você fala uma coisa muito legal no seu livro, que você fala que trabalhar remotamente é viver uma experiência diferente. Fala um pouquinho sobre isso para a gente poder entrar aqui no tema. Exatamente. A experiência é diferente do que até então a gente já estava habituado a vivenciar, né? Que era o modo presencial, o modelo presencial. Trabalhar remotamente nos faz desenvolver outras competências que até então nós ou tínhamos adormecidas ou não sabíamos que precisávamos delas, né? E aí a gente entra, por exemplo, com a questão de se comunicar, que você trouxe muito bem, né? A forma de se comunicar no modelo de trabalho remoto, ela é diferenciada, né? Nós precisamos trabalhar o excesso da comunicação para que a gente não tenha aí desalinhamentos,
entre os membros do time, dentro da própria E organização. nem burnout, né? E nem burnout também. As pessoas, né, não sabem e se perdem, se frustram, traz ali uma sobrecarga de retrabalho porque não compreendeu direito qual era ali a atividade, o que é a expectativa, o planejamento. E aí vem a questão do burnout também conectada aí com a questão da comunicação, que existe um termo, né, muito praticado nos Estados Unidos, que é o over-communication. Então, pratique a comunicação em excesso, mas não é repetir sempre a mesma coisa em palavras. É utilizar, por exemplo, outros canais de comunicação. Se você fez uma apresentação, disponibiliza aquilo num chat, se disponibilize para tirar dúvidas, coloque os pontos também ali por e-mail para reforçar quem não entendeu direito devido aí às interferências, né, da comunicação, dos canais. Enfim, é uma experiência diferente também no que diz respeito às relações, aos relacionamentos, né? Eu acho que essa é uma das maiores dores atualmente que a gente vive, porque os relacionamentos, as conexões emocionais que são realizadas virtualmente, elas são diferentes. A gente não tem mais o cafezinho, a gente não tem mais o almoço. Então, como é que a gente cria esses vínculos emocionais? Através realmente da disposição, da predisposição de querer se conectar com o outro, mesmo ele não estando ali ao alcance dos nossos olhos. Então, isso também é muito importante, né? Criar aí vínculos de relacionamento através das reuniões de one-to-one, através das reuniões de equipe, através das conversas no chat, sempre se preocupar também com aquele carinho, com aquele lado social. Nós somos extremamente sociáveis, né? O homem é extremamente sociável. E independente de estarmos remotos ou presenciais, isso precisa se manter. Você sabe que você está falando uma coisa que eu venho trabalhando muito, né, nos projetos que eu participo, e eu digo assim, o desafio da comunicação está presente em qualquer situação, porque você pode estar do lado da pessoa e ter uma comunicação péssima, né? Você não ser empático, você não compreender o que ele disse, você também não perguntar. Quantas vezes dentro de um escritório, no ambiente presencial, você está ali é a mesma coisa que não tivesse, né? Porque essa comunicação não flui da maneira que deveria. Eu não estou minimizando a questão do remoto, não, mas eu digo assim, comunicar é um grande desafio, né? Peter Drucker já trazia isso lá atrás, né? Sem pensar no trabalho remoto, né? Então, quando a gente traz para a dimensão remota, e eu acho curioso, né, Deise, que a comunicação, inclusive, a gente vê, ela é pauta aí de anúncios na televisão, sim, de tramas de novela, né, de filmes, de séries. Se você for pensar ali, as questões são sempre relacionadas à comunicação. Sempre. Né? Os conflitos, né? Os amores, tudo tem a ver com uma boa, má comunicação. Sim, verdade. Pedro, eu queria te ouvir muito, assim, quando você olha esse ambiente, na sua perspectiva, quais os benefícios, né? Você falou muito até da sua vida aí, do impacto na sua vida, no seu cotidiano, mas quais os benefícios que você vê desse novo formato, desses novos vínculos, dessas novas relações de trabalho para as organizações? Assim, de um modo geral, eu vou colocar aqui uma lente, não de julgamento não, mas no aspecto legal, de repente pode ser assim, não, mas isso é muito complicado, isso vai, enfim, vamos ter problemas mais à frente. De que maneira você percebe isso de uma forma, assim, com um copo cheio, vamos chamar assim, né? Depois a gente pode até falar do copo mais vazio, dos impactos. Mas o que você vê de benefícios hoje para esse formato? Eu penso que as relações estão realmente no centro dessa novidade, tá, Deise? Então, por exemplo, como que pessoas, equipes, liderança devem reconfigurar a sua forma de se comunicar dentro desse novo contexto, né? Então, por exemplo, líderes que tinham uma perspectiva mais coercitiva, será que precisam botar um pouco o pé no freio e ter uma visão mais democrática de chama para conversar, ou uma liderança mais... Do comando e controle, antigamente. Isso, né? Isso. Antigamente não, que ainda tem até hoje. Né? Isso, ou então, por exemplo, também ter aquela perspectiva mais de instruir também. Então, é importante que a gente consiga entender como reconfigurar esses relacionamentos dentro do ambiente de trabalho para poder favorecer
as potencialidades desse novo modelo, né? Então, eu acho que o relacionamento, viu, Denise, está no centro da coisa. Agora, pegando o gancho da pergunta da Deise, o que eu vejo é assim, as empresas precisam entender como que esse novo desenho se converte numa vantagem para o modelo de negócio delas, né? A gente tem várias pesquisas hoje, ao longo desses 2 anos, tratando de diversos temas, aspectos do trabalho remoto, do home office, do smart working que a gente está falando, e a percepção de cada empresa, de cada indivíduo, ela pode ser diferente, né? Dentro da empresa, por exemplo, em alguns casos, a grande vantagem do trabalho à distância é poder trabalhar de qualquer lugar. E aí, se uma empresa cria uma política só de home office, com trabalho só de casa, ela não converteu aquilo numa vantagem. Então, para mim, o fundamental é a gente conseguir mapear como converter isso para uma vantagem no nosso negócio concreto. E um ponto de partida, eu acho que são as pesquisas que tem diversas por aí, né? Aliás, eu queria, assim, sem querer te cortar, mas fazendo aí um parêntese, vamos fazer uma conceituação dessa história Boa. de home office, teletrabalho, trabalho. Boa, eu acho importante porque assim, eu tenho visto muita dúvida conceitual mesmo. A gente hoje fala sobre teletrabalho, trabalho à distância, home office, né, smart working, né? E de fato são conceitos que têm aproximações, mas têm também diferenças, né? O teletrabalho foi uma forma instituída pela lei em 2017, portanto é pré-pandemia, o que é bem bacana porque permitiu que a gente chegasse em 2020 pelo menos com alguma coisa de legislação já ali pronta, né? Não é o ideal, mas Era um ensaio. já era um ensaio, né? Já tínhamos isso. Denise coloca no livro, tem aqui, né? Sim, referência. sim. E esse teletrabalho ele tem uma série de características. O empregado ele não pode vir habitualmente para a empresa, só apenas episodicamente. É preciso o termo aditivo. Por outro lado, a lei estabelece que ele, em tese, não receberia horas extras, não haveria controle de jornada. Então, ele é um regime lá todo montadinho, né? Você tem, por outro lado, uma expressão mais ampla, que é o trabalho à distância. Eu gosto de trabalhar com essa expressão porque eu penso que cada empresa pode, dentro de uma política interna, conseguir fazer aquilo custom-made, aquilo customizado para a sua necessidade, né? Sem ser exatamente o regime da lei, né? A gente pode adotar alguns parâmetros da lei, mas pode também fazer um regime feito para as necessidades da empresa. Existe essa possibilidade de flexibilização, é isso que você está dizendo? Sim, com certeza. E essa flexibilização, ela tem níveis de segurança. Um nível de segurança adicional que a gente consegue conquistar é chamando para conversar o sindicato de trabalhadores. Então, a empresa que negocia um acordo coletivo com o sindicato, ela consegue ter um nível de segurança melhor para essa política sob medida. Então, você tem várias formas. O que me parece que não é, talvez, o caminho mais interessante para converter isso em valor é o caminho de limitar ao home office. Eu vejo que algumas empresas limitam, tem algumas vantagens, sim, por exemplo, o fato de que o equipamento do empregado ele não circula, notebooks não circulam, a empresa consegue administrar melhor o ambiente onde ele vai trabalhar, do ponto de vista de ergonomia, mas me parece que limitar ao trabalho de casa, você perde muito da potencialidade das vantagens que um formato de smart working poderia te dar, de anywhere office, de trabalhar remotamente de qualquer lugar, né? Então, é entender um pouco essas pequenas diferenças que são fundamental, importantes. porque virou sinônimo erradamente, né? Toda vez que fala desse trabalho remoto, já se associa a home office, né? E não, você está trazendo um contexto muito maior, né? Aliás, assim, quem nunca trabalhou remoto? Todo mundo trabalhou remoto de alguma maneira, né? Você trabalha numa empresa, você tem uma pessoa que está em outro lugar, você está trabalhando remoto com ela, seja por uma ferramenta de comunicação, até pelo antigo telefone. De alguma maneira você estava trabalhando remoto, né? Se conectando, tomando decisões, independente do local onde você, né? Ou se você estava no próprio escritório, ou se você estava em viagem em algum outro lugar, mas ficou muito marcada a coisa do home office como se fosse sinônimo do trabalho remoto e, de fato, a gente está falando de muito mais do que isso, né? Sim. A gente até viu na outra palestra que a gente gravou, na outra conversa, o case da OLX, que a gente está aqui nas instalações da OLX,
cedidas, né, com muita gentileza, é exatamente isso, é uma estratégia de negócio para a escalabilidade do próprio negócio, né, para poder contratar pessoas em qualquer lugar, né, então você atrair talentos, quer dizer, tem ganhos assim muito interessantes do ponto de vista de negócio e do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas também, né? Sem dúvida, você tem muito mais vantagens do que desvantagens em abrir essa escala para o trabalho a partir de qualquer lugar, sem limitar ao trabalho só na residência do colaborador. Exatamente. Eu vejo dessa forma. Exato. Agora, interessante assim que eu vejo é que talvez essa informação que você está dando, ainda ela, a minha percepção, não sei se eu tô, se é isso ou se é apenas uma percepção pessoal, mas eu acho que assim, ainda tem muitas dúvidas, né, com relação a essas questões mais legais, né? Eu acho que as empresas ainda temem um pouco, estão muito ainda presas a formatos antigos. Isso é fato? E tem uma razão para isso, Deise, é o seguinte, você imagina que a legislação ela deveria ser para nós um porto seguro, uma referência para você olhar e entender como que aquela questão funciona, né? Mas no caso do trabalho remoto em geral, né, para qualquer dessas hipóteses, na realidade o que a gente tem hoje é um ambiente de instabilidade, por uma razão, porque é um tema novo. É um tema novo que tem hoje no Congresso Nacional mais de 80 iniciativas de projetos de lei a aprovar, né? Ainda são projetos que podem vir a se tornar lei. Você tem isso distribuído, talvez 70 na Câmara e 15 no Senado, alguma coisa assim. Então, são muitas iniciativas aí de parlamentares tentando regular o tema. Ao mesmo tempo, nós tivemos medidas provisórias em 2020, em 2021 e agora em 2022, tratando do tema do trabalho remoto, né? E a legislação que já havia em 2017. Então, o ambiente ainda não está bem consolidado. Hoje, do ponto de vista legal, de norma, o que a gente tem é um work in progress, é um trabalho em construção, né? E aí a legislação que deveria ser um porto seguro ainda gera um pouco de instabilidade. E a forma, na minha visão, da gente superar isso é estar muito bem amparado com uma assessoria jurídica, para conseguir navegar essa maré que ainda está um pouco, né, instável. Mas você vê isso como um inibidor? Ou você vê algo como que as pessoas, quer dizer, as organizações, as empresas deveriam correr riscos? Com certeza, com certeza. Os riscos eles vão existir, mas sempre controlados, né? Acho que a palavra muito bem posta da Denise no começo foi oportunidade, né? Enxergar o desafio pelo outro lado da moeda, como a oportunidade. Quem primeiro conseguir alinhavar uma política de home office segura, um termo aditivo bem montado e um programa que seja capaz de atrair talentos, com certeza vai saltar na frente da concorrência, né? Em qualquer setor isso, né? Então hoje o trabalho à distância, o trabalho remoto é visto como um valor e ele deve ser tratado dessa forma pelas empresas. Então eu não vejo como algo que deva nos paralisar, ao contrário, a gente deve caminhar, mas sabendo como se situar. Denise, você quer fazer alguma consideração? Eu queria. Por favor. Estou vendo que ela está ali. Eu queria estar inquieta aqui, né? Está inquieta. Perfeito. A gente tem que considerar o colaborador no centro disso tudo, né? No centro dessas decisões. Porque os colaboradores, né, o mercado, os talentos, existem várias pesquisas aí, eles estão em busca, agora que já experimentaram, já vivenciaram essa experiência, eles querem um modelo mais flexível. Né? E se nós, dentro das organizações, não acompanharmos esse movimento, nós vamos perder esses talentos, nós vamos aumentar o turnover, nós vamos trazer uma série de impactos para o negócio, no sentido, assim, impactos desafiadores aí, negativos. Então, eu acho que é isso, a gente tem que trazê-los para essa discussão, construir esse modelo juntos. E um ponto que você trouxe muito bacana também, não recortar e colar o modelo das outras empresas. Porque nós temos, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua especificidade ali, tem os seus clientes e os seus fornecedores, a área que atua, que muitas vezes não permite tanta flexibilidade ou permite total flexibilidade.
São modelos de negócios, né? São modelos diferentes. Exigem, então é muito né? importante construir isso juntos e, claro, sempre se pautando aí numa consultoria jurídica para que a gente também não faça loucuras dentro das organizações, né? Trazer ali, agregar valor para todos, para o negócio e para os colaboradores que fazem parte aí dessa nova jornada que a gente está vivenciando. Você falou sobre cultura e um dos pontos que a gente ouve muito, né, e acho que tem alguns avanços já nessas experimentações, mas ainda é um fator de preocupação das empresas, das lideranças, é a questão da cultura organizacional. A perda dessa identidade, a perda da potência, da sustentação, na medida em que as pessoas não estão ali diariamente, convivendo, né? Queria ouvi-lo sobre isso. Qual é a visão que vocês têm e de que forma, não só a visão, de que forma vocês entendem que esse aspecto pode ser mitigado? Né? O que fazer para garantir que essa cultura, essa identidade não se Uhum. enfraqueça, né? Pelo fato das pessoas não estarem dentro de um mesmo ambiente todos os dias. Sim. Posso? Quer começar? Então, a cultura, o modelo remoto, né, o trabalho remoto, ele não pode se caracterizar por causa de um lugar. Né? Ele se caracteriza por causa de uma mentalidade que se tem com relação àquela dinâmica do trabalho. E a cultura, ela precisa, ela não pode, não é necessário, não são necessárias paredes para que ela possa fluir. Ela deve fluir independente de termos paredes, salas, pessoas ali do meu lado, na mesma baia, na outra baia. Ela precisa fluir nos comportamentos que precisam ser reforçados, no propósito daquela empresa, daquela organização, através da comunicação, das palavras. Então, você traz aí, como é que a gente pode mitigar isso? Bom, eu recomendo que o líder, né, no papel dele ali, de conector dessa cultura, da cultura organizacional, que ele, em todas as oportunidades que ele tenha com os membros da equipe, com os colaboradores, que ele faça essas conexões. Ah, muito bom, esse teu projeto, como é que foi? Deixa a pessoa contar como é que ela alcançou aquele resultado, e depois reconhece que bacana, isso se conectou com o nosso propósito, se conectou com o comportamento X. Fazer essas conexões o tempo inteiro. Esse é o segredo para que a gente possa manter acesa a cultura organizacional. Ela é fundamental. E eu vejo, Deise, que um movimento muito grande das organizações de colocar os colaboradores aí num ambiente físico por causa, principalmente, da cultura e da colaboração. Um outro ponto também que vem junto, né? E eu tenho essa escuta muito ativada aí com relação aos São 3 empresários. Cs: cultura, confiança e colaboração, né? Isso. Que é o que a gente ouve repetidamente. E a gente vê os empresários aí fazendo obras, né, na infraestrutura dos andares, dos prédios, colocando ambientes interativos, agora colaborativos. E aí eles vão para os escritórios, sentam uns dos lados nos puffs, nas cadeiras e abrem e entram numa reunião à distância, se conectam com o outro que está... Para que ele foi para o escritório? Né? Quais são as dinâmicas que estão sendo pensadas, independente da infraestrutura, para que as pessoas possam se conectar com as outras e trazer mais cooperação, mais colaboração, mais criatividade, fluir mais a cultura, os comportamentos, o propósito, enfim. Isso tudo tem que ser considerado no momento em que a gente traz as pessoas aí para os ambientes. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu queria ouvir o Pedro nesse aspecto da cultura. O que, claro. que te passa, Pedro? O que você eu pensa a vejo respeito? Eu vejo o seguinte, Deise, até muito na linha bem coincidente com o que a Denise falou. As experiências de sucesso que eu estou acompanhando ao longo do tempo, elas têm basicamente 3 pontos centrais, né? O primeiro é estar amparado numa estrutura normativa segura, né? Ter uma política interna, como eu falei, se for o caso um termo aditivo, o envolvimento do sindicato, isso tem que estar bem montado, né? Segundo é colocar as pessoas no centro. E aí colocar as pessoas no centro como?
participando também da construção dessa política. A política ela vai ser boa não só se ela for fundamentada na lei, mas ela também tem que atender às demandas da equipe, dos colaboradores, ela tem que estar aderente a isso, né? E o terceiro ponto é lá em cima, é ter a alta administração da empresa engajada nisso, enxergando o valor, entendendo que aquilo é importante. Então, se você tem esses 3 níveis, eu tenho visto que a coisa funciona bem. Eu tenho trabalhado muito também com essa perspectiva da experiência do colaborador, né? Onde, de fato, é onde você tem que entender qual é a demanda, qual é a necessidade, quais são os interesses. Não adianta fazer um copy-paste de pegar uma experiência bem-sucedida de outra empresa, até de outra equipe, né? Porque eu acho que tem um pouco disso, tem os protocolos específicos. Você pode estar dentro de uma mesma empresa, mas características diferentes, né? De perfis e até mesmo de formatos de jornadas que você certamente tem, pessoas que trabalham, por exemplo, em turno. Tem outras necessidades que não é exatamente a pessoa de um horário administrativo e por aí vai. E entender aquilo que faça sentido, aquilo que gere valor, e que o cara entenda, pô, isso aqui para mim, isso é o que eu preciso hoje, é o que eu valorizo, é o que... E acho que aí você vai criar novos rituais, novos protocolos. Eu tenho me preocupado muito com isso, né? Eu acho que às vezes alguns modelos são modelos baseados em referências que não são aderentes àquela realidade, né? E quando penso em cultura, como vocês trouxeram, essa cultura ela precisa ser repensada, ela precisa ser ressignificada, né? Com novos artefatos, com novos protocolos e rituais, né? Porque é uma outra realidade, né? Na experiência que você falou, na Denise, é uma experiência diferente. Se é uma experiência diferente, vai ter que ter condições diferentes também, né? Eu conto sempre um exemplo, porque foi um caso concreto vivenciado, em que uma empresa montou um programa, uma política interna de home office, montou instalações de trabalho, mesas de trabalho na casa de cada um dos colaboradores, com equipamento de última geração, e depois disso, na realidade, aquilo não houve um ganho em clima, as pessoas não percebiam aquilo como um programa que tivesse valor, né? E foi aí que entraram para fazer a pesquisa, depois da mudança e da política feita. E aí entenderam o seguinte, que só fazia sentido o trabalho à distância para mais de 90% dos colaboradores se eles tivessem a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. Porque um pretendia morar no outro município. Não tem como levar aquela infra junto, não, né? Não conseguia. Então, quer dizer, é uma mudança que a empresa fez, investiu, só que ela não estava aderente à necessidade. E aí aquilo que poderia ser percebido como um valor, não foi. E cai naquilo que você trouxe agora há pouco, né, do conceito. A gente não está falando de home office. É o anywhere. Exato. Né? É essa flexibilização, é a possibilidade de eu estar em qualquer lugar. Aliás, até entendendo um pouco, Pedro, falando de qualquer lugar, queria que você atualizasse a gente, porque tem uma questão aí da legislação, da contratação fora do país, no país. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que hoje ainda tem uma limitação, né? Sim. Esse anywhere é dentro do país. Na realidade, o que aconteceu, Deise? Houve uma medida provisória agora recente, né? Até não vou entrar muito nela, porque o nosso papo vai ficar gravado, e as medidas provisórias elas têm vigência curta. Podem ou não virar lei. Mas o que a medida provisória trouxe foi definir que o empregado, quando contratado no Brasil, ele tem que seguir a legislação brasileira, ainda que ele venha a desenvolver um trabalho de algum outro país. Então, isso foi um avanço no sentido de que regulamentou essa situação, que antes era um baita de um ponto de interrogação, né? Aquele que vai trabalhar fora, só que foi muito singela a nova lei. Ela não detalhou, por exemplo, a questão de previdência desse pessoal que está trabalhando fora. Às vezes o colaborador está na Alemanha, por acaso lá existe um convênio com a Previdência brasileira, mas outros países não têm. Então, quer dizer, a legislação poderia ter ido mais a fundo, né? O que a gente espera... É o work in progress. É o work in progress. O que a gente espera é que ela venha a se aperfeiçoar. Isso também, no caso, é contrário, do tipo, eu quero contratar um francês, eu quero contratar um alemão. Hoje também ainda... Esse ponto não é tão claro ainda na medida provisória. Ainda. Faltou ainda alguns aspectos, né? Faltaram. Denise, eu falei que eu tinha uma pergunta para te fazer e tenho, que você também no seu livro, gente, de novo aqui trazendo o livro da Denise, da liderança remota, você fala sobre a liderança, né? E você traz um termo bem interessante que é o líder virtual accountable.
Explica para a gente esse conceito e como é que se forma esse líder, né? Como é que a gente faz com que esse líder fique accountable? Sim. Né? Então, vamos dizer assim, a jornada do colaborador remoto, a jornada do colaborador, ela se mantém e, portanto, o foco do líder nessa jornada também precisa ser mantida. Porém, quando a gente traz isso para o modelo remoto, o foco do líder precisa ser diferenciado. E aí eu trago aqui como exemplo, né, desde lá, o processo seletivo, a atenção que esse líder precisa ter nessa jornada aí, desde o processo seletivo, porque as competências necessárias para o colaborador atuar num ambiente remoto são diferentes das competências presenciais. Então, já ele precisa ter uma atenção também voltada para essas competências no momento de entrevistar, de selecionar e de contratar. E a ambientação também precisa ser atendida de uma forma diferenciada, porque o colaborador ele está à distância. Né? E como é que ele vai conseguir mergulhar na cultura? Como é que ele consegue saber se ele está no caminho certo? É tudo muito novo para ele. E aí entra também o papel do líder, o accountable, para trazer esse olhar diferenciado na ambientação e em todas as outras fases da jornada. Por exemplo... Nesse ciclo de gestão, sim, né? Em várias sim, etapas da gestão. nas várias etapas. Desenvolvimento e carreira. Os colaboradores que trabalham remotos, eles têm muito pouca visibilidade das oportunidades. As possibilidades de network que eles possuem para que eles possam se movimentar com as carreiras deles são menores, são impactadas, porque ele não está dentro daquele ambiente onde ele pode observar a outra área ali atuando, eu queria trabalhar igual naquela sessão, enfim, ele não enxerga isso. Então, o líder precisa também ter uma atuação diferenciada, inclusive na carreira dele, com o reforço das conversas one-to-one, com uma escuta muito mais sensível e ativa com relação às expectativas de carreira dele e apoiá-lo para que ele consiga trazer aí, se manter engajado. E, por exemplo, também falando com relação à jornada do líder remoto, na hora de desligar um colaborador, né? Não existe, se ele estiver ali no formato 100% remoto, não tem aquela conversa que nós sempre falamos, né? Preciso conversar com você pessoalmente. Não tem, porque se ele está em outro país ou em outra cidade, enfim, ele vai precisar desligar o colaborador remotamente. Então, tem alguns cuidados ali, uma preparação diferenciada para que ele possa fazer aquele desligamento também, trazendo aí ainda a pessoa no centro, o respeito ao ser humano, porque apesar de estarmos remotos, somos seres humanos, né? A gente mudou a modalidade de trabalho, mas o fato, né, a linha central é que continuamos com sentimentos, continuamos seres humanos. E isso precisa ser considerado até no momento de desligamento também. Bem, nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa, uma pena, né? Que nem aquele né? No final, Mas eu queria trazer assim duas grandes contribuições de vocês para o público que está nos assistindo, né? E falar, Pedro, vou começar por você. Quais são, na sua visão, os riscos, né? E quais são as recomendações que você traz, especialmente para as organizações, claro que no papel de suas lideranças, né? Enfim, do seu conselho, para o seu board, para empresas que buscam, que estão nesse processo aí de repensar o seu modelo de gestão, já adotando novas práticas? Essa pergunta dos riscos, ela é ótima, porque eu tenho respondido bastante ela, tomando como referência quando o tema do trabalho à distância chega na Justiça do Trabalho. Pois é. E o que a gente tem visto... Arrepia, né? E o que a gente tem visto bastante, mas há como você administrar isso de uma forma muito segura. O que a gente tem visto bastante são reclamações questionando o reembolso de despesas que empregados venham a ter adicionais, né, quando trabalham de suas casas ou de outros lugares. A gente tem visto muita alegação de horas extras, né, que a empresa eventualmente não faça o controle, né, e também questões ligadas
ao acidente acontecido dentro de casa, isso tem acontecido, e questões ligadas à irregularidade formal, um termo aditivo que não está feito corretamente, né? Então, em resumo, esses riscos, na prática, são os que estão aparecendo mais nas ações trabalhistas, né? E aí, a segunda parte da tua pergunta é que recomendações a gente pode dar? Como que a gente consegue neutralizar esses riscos, né? E eu vou voltar um pouco para a fala anterior, que em suma, ter uma base jurídica sólida, né? Essa base jurídica sólida, ela vai começar por uma política interna, vai passar pelos instrumentos bem redigidos, por uma consultoria e por um acompanhamento, né? Tenha também a tua equipe de colaboradores toda aderente ao projeto, né? Coloque eles participando, coloque eles envolvidos para poder construir uma política que seja, no final do dia, um valor, vista como um valor para eles, né? E, por último, o envolvimento da alta administração. Eu acho que com esses 3 pontos, mas pensando no risco, com maior enfoque na base, né, que é a base normativa, essa segurança jurídica, né, a empresa vai bem, né, e consegue trabalhar isso como um valor que no final do dia, o grande ganho, né? Denise, eu vou jogar a mesma pergunta de maneira diferenciada e eu queria até se a gente pudesse dar uma atenção às equipes de DO, né, ou de desenvolvimento, né? Que recomendações, baseado nos estudos que você vem fazendo, nas experiências que você vem tendo, você daria para essa implementação, né? Para que isso aconteça de uma maneira talvez mais suave? Que cuidados e que recomendações você traria? Um apoio muito grande aí como agentes influenciadores e agentes estratégicos do desenho dessa mudança, né? Porque o trabalho remoto é uma questão de mudança de mindset. É a forma precisamos abandonar a forma que até então nós trabalhávamos, com microgerenciamento, com a falta de confiança, e trazer agora um novo formato, uma recontratação emocional com os colaboradores, agora marcando ali essa nova forma de trabalhar e levando sempre em consideração os 2 Wi-Fis, né? Nós temos aí o Wi-Fi tecnológico, que você comentou no início, foi ele que nos proporcionou aí o trabalho, viabilizou o trabalho remoto, mas temos também o Wi-Fi emocional, né, que vai fazer com que os colaboradores se sintam engajados, conectados com o propósito, com aquela organização. E isso tudo tem que estar muito em mente aí dentro dessa dinâmica de mudança aí, juntamente aí com a facilitação aí, com a influência dos DOs. E já que nós estamos nos despedindo, Deise, eu queria fazer aqui trazer aqui o meu livro, né, a capa do meu livro, Liderança Remota. Ele está à venda tanto lá na Amazon, quanto também no site, tem o site liderançaremota.com.br. Vai ser um prazer poder trocar aí mais ideias com vocês. É o livro certo na hora certa. Lançado no momento onde todos realmente precisavam de novas referências. Exatamente. Eu quero te agradecer, te parabenizar, Denise, por esse trabalho belíssimo, por toda essa contribuição que você está trazendo para os debates sobre o tema. Pedro, quero abrir espaço para você também, para dar seus recados finais. Obrigado, Deise. Só agradecer a você e a Denise também por ter sido parte aqui desse nosso papo de hoje tão agradável, né? Dizer que aqueles que queiram aprofundar um pouquinho mais o tema na parte jurídica podem me procurar, Pedro Capanema, o escritório Capanema e Belmonte Advogados, e conversar um pouquinho mais sobre dúvidas que tenham, e eu posso tentar ajudar a encarar um pouco esses desafios e, como a gente falou no começo, convertê-los em oportunidade. Eu agradeço muito a presença de vocês, para mim é uma honra. E acho que assim, nós, Carreira Bistrô, a gente está se colocando meio que como embaixador, né, de tentar mostrar, trazer reflexões que contribuam, né, para que tantas organizações quanto os colaboradores, as pessoas, encontrem formas mais saudáveis e mais sustentáveis, né, nessa relação com o trabalho. Então, agradeço muito e até uma próxima.